Meus irmãos, nesses domingos que precedem a data do Natal, nós temos considerado sobre vários personagens e circunstâncias. Naturalmente, essas considerações todas convergem para a pessoa de Jesus Cristo. E no domingo próximo passado nós abordamos sobre os Reis Magos. Hoje pela manhã o reverendo Jair falou também sobre os pastores. E é época para nós abordarmos principalmente esse nascimento de Cristo e esses anos iniciais da vida do nosso amorável Salvador, principalmente esses anos aqui apontados pelo evangelista Lucas. E hoje nós falaremos sobre o Cântico de Simeão, cujo tema da nossa meditação é o segredo de Simeão. O que Simeão guardava em seu coração e o que ele não queria, porque ele não queria partir desse mundo sem antes ver a concretização dos seus sonhos. Muitas pessoas têm sonhos e alguns dizem, olha, se eu obtivesse tal coisa, eu poderia descansar em paz, não é? E Simeão tinha um segredo, ele carregava consigo um segredo e que Deus mesmo revelara a ele. A pobreza do nascimento de Cristo, ela foi honrada também pelos magos que tinham recursos, como nós vimos, pelos anjos de Deus que cantaram naquela noite. Mas Jesus foi apresentado lá no templo como uma criança, como outra criança qualquer. Como as crianças eram apresentadas, como eram levadas pelos seus pais para obedecer os rituais religiosos. E aqui depois da consagração, depois do prazo para a purificação, Jesus é levado e logo depois a gente vê que Jesus vai cada vez mais tomando, né, aquela consciência do seu papel, da sua missão nesse mundo. E mesmo Maria aqui, nesse incidente, ela tem uma palavra sobre o que aconteceria ao seu filho, como seu coração seria traspassado. E nós sabemos, meus irmãos, eu sei, muitos irmãos aqui sabem, outros por sua vez saberão, que os filhos não são nossos, os filhos são emprestados. Por isso, curtam bem, né, esse tempo, porque depois, ainda que tenhamos contatos com eles, mas eles terão as suas próprias vidas e cumprirão realmente um papel na vida social. E essa é a história de Jesus, daqueles primeiros anos, e nos lembramos do Natal passado. Como foi para você, né? Eu me lembro bem como foi para mim, para minha esposa, foi uma ocasião excepcional, de tantos anos que eu pude passar realmente um Natal em família, né? Vamos dizer assim, né? E você ficou emocionado com quais fatores, né? Mais sensível? Mas será que Jesus foi realmente ali o ponto central daquela comemoração? E você tem dedicado a sua vida realmente a Jesus? Eu vou falar um pouco sobre o perfil, né? Hoje está muito em moda falar sobre o perfil, né, desse homem chamado Simeão, sobre a prece, né, a oração que ele faz, que é uma oração maravilhosa, uma oração que sai do seu coração, uma oração de alegria, de satisfação. E também a profecia, né, de Simeão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e naquela oportunidade ele também fez uma profecia. O que nós sabemos sobre Simeão, né? O próprio texto aqui nos diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ora, havia tantos homens em Jerusalém, mas eles se destacavam, o seu diferencial era pelo fato de que homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha aqui um desafio para os homens, no sentido de sermos justos, piedosos, de sermos líderes dos nossos lares, líderes na vida da igreja, e
Nós temos exemplo também de mulheres piedosas que tiveram papel muito importante, mas nós estamos hoje falando um pouco sobre Simeão. E Simeão já era uma pessoa bastante idosa, e ele era homem justo e piedoso. O que é uma pessoa justa? Justo diante dos homens e piedoso para com Deus. A palavra piedoso vem de pio, de religioso, de temente a Deus. A pessoa justa é aquela que vive honestamente, que dá a cada um o que é seu, que ao outro não lesa, e dá a cada um o que é seu. Então, Simeão, pela sua vida, era um homem admirável nos seus dias, mas tudo isso era em decorrência do fato de que ele era um homem em comunhão com Deus, era um homem piedoso, era um homem religioso, e não só do ponto, não era uma questão legalista, mas porque era alguma coisa que brotava do seu íntimo, porque ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Esse é um grande desafio, né? Quando o Espírito Santo está em nós, é claro que nós louvamos a Deus, que nós oramos, mas se reflete na nossa vida, no nosso cotidiano, em termos da nossa vida perante a sociedade e também na comunhão com Deus. Um homem justo e piedoso. Dentre todos os homens, ele se destacava. Naturalmente que não eram muitas as pessoas piedosas naqueles tempos, como também não é no dia de hoje. As pessoas já não querem mais ser piedosas. Mas havia alguns, eu vou citar alguns no livro de Atos, que também é escrito pelo o próprio evangelista Lucas, que é o autor aqui do Evangelho. Ele diz aqui: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Meus irmãos, Estevão era um diácono. O diácono não é somente para abrir as portas do templo, acender as luzes, colocar as coisas. Nós vemos que os diáconos cuidavam da beneficência, eles evangelizavam, tinha requisitos para os diáconos, tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Alguns pensam que há uma hierarquia, né? Eu sou diácono, então eu vivo uma vida mais light, e então tem o presbítero um pouco mais, depois tem o pastor que nós temos que exigir o máximo dele, né? Não existe isso. O pastor é um homem de Deus comum, que está entre vocês, e eu creio que um dia vocês saberão, né, que, quem sabe lá no céu, que eu não era realmente, que eu era uma pessoa comum, que realmente quero ser uma pessoa comum, dependente exclusivamente da graça de Deus. Mas a verdade é que havia homens piedosos. Quando morreu Estevão, esse diácono extraordinário, os diáconos, seus colegas, seus pares, se incumbiram de sepultá-lo, porque foi um vazio na igreja. Há pessoas que pensam que ocupam um lugar muito de destaque na igreja, mas há pessoas que realmente, quando por um motivo, por morte, por mudanças, que deve ser apenas os motivos que nós não devemos abandonar a nossa igreja, nós devemos abandonar a nossa igreja quando ela prega um evangelho falso. Isso é um veneno, domingo após domingo. Mas quando se prega a palavra, o crente deve enfrentar as dificuldades próprias da igreja. Porque nós somos uma família, e toda família tem seus problemas, mas nós amamos nossa família, nós não abandonamos nossa família, e da mesma forma nós devemos permanecer juntos. E não só Estevão, que foi morto, apedrejado, mas houve grande pranto na igreja aquele dia pelo vazio, porque Estevão era um diácono que era um pregador, né? Que era uma pessoa extraordinária, e os seus colegas, os seus pares aqui eram homens piedosos e se incumbiram do seu sepultamento. Nesse mesmo livro, nós não vamos ler todos os textos, apenas poucas referências. Fala também de uma pessoa piedosa que não era um judeu, né? Diz aqui assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Interessante, ele não era um judeu,
mas era um homem de oração, era um homem que fazia esmolas, de contínuo ele orava a Deus, era temente a Deus. E Deus conhece as pessoas. E esse incidente, inclusive, Pedro ficou boquiaberto porque foi mandado Pedro encontrar-se com Cornélio. E Pedro relutou muito, porque ele era muito arraigado, muito estreito nas suas crenças. E quando ele foi lá encontrar-se com Cornélio, ele viu realmente a obra de Deus na vida daquele homem, da sua família. E Pedro disse que Deus não... Ele falou, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Mas, irmão, ninguém pode dizer eu sou presbiteriano, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós temos que ser pessoas que pertençam a Deus. É claro que uma boa igreja é uma segurança, é uma ordem, mas ninguém é salvo por ser membro de qualquer igreja. Cornélio, esse homem que exercia um certo poder, centurião da corte militar, ele era um homem temente a Deus, piedoso, fazia esmolas. Vou citar mais um apenas, no caso de Ananias, que foi quem orou com o apóstolo Paulo. As pessoas estavam muito relutantes para receber Saulo, porque Saulo havia sido até então perseguidor da igreja. E como pode uma pessoa de um dia para outro, de um momento para outro mudar? Então havia um certo receio, alguém diria que seria uma precaução, porque Saulo tinha sido um perseguidor, um torturador, mas Saulo caiu por terra. Quando Deus chama alguém, a pessoa não resiste. Se dissesse para Saulo, você vai ser crente, ele falou, não, isso é a última coisa que eu quero ser na minha vida. Mas ele era um escolhido de Deus, e ele caiu por terra, ficou cego com aquela luz, ali naquele incidente, e Deus mandou uma pessoa humilde, foi lá e orou, colocou a mão sobre Saulo, falou, irmão Saulo, recobra a tua vista, caíram como que de escamas os seus olhos. Mas é uma pessoa simples na igreja, que às vezes não tem um preparo acadêmico, às vezes não tem bens, todos nós, Deus não faz distinção, nós não podemos fazer distinção, mas esse homem tinha alguma coisa especial, embora não fosse um homem tão comentado. Ele era um homem de oração. E ele teve o privilégio de orar por Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo, que foi aquele monumento de graça que todos nós conhecemos. Então, no próprio livro de Atos, nós vemos que havia homens piedosos, como Simeão era um homem piedoso, e que o desafio hoje é ser um homem piedoso. Às vezes a pessoa, porque é um pouco mais piedosa, ele é ridicularizado, às vezes chamado de fanático. Hoje as pessoas querem um mínimo esforço em todos. Nós precisamos ser comprometidos com Deus, comprometidos com a obra de Deus, com a igreja de Cristo aqui na terra. E ele foi guiado pelo Espírito Santo, e ele recebeu de Deus uma percepção. Eu não sei se Deus falou, sussurrou aos seus ouvidos, ou foi uma percepção. O fato é que Deus revelou a ele, e revelaram-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Mas por que ele não passaria pela morte? Porque era um sonho de Simeão ver a pessoa de Cristo. Ele desejava, tanto é que ele diz que quando ele viu, ele falou, agora eu posso morrer. Eu já tive contato com muitas pessoas, quando capelão de hospital, atendendo pessoas, quando missionário, morando em cidade turística, gostava de conversar com as pessoas mais idosas, e ouvi de muitas delas o seguinte, olha, eu antes de morrer gostaria de realizar um sonho. Eu creio que os outros têm muitos sonhos, mas algumas pessoas têm um sonho. Às vezes em relação a um filho, o que machuca tanto, às vezes o filho, os pais, às vezes querer ajudar uma pessoa e ele sente que não pode ajudar. Às vezes as pessoas que nós mais amamos nesse mundo, às vezes são as pessoas que menos somos capacitados, às vezes, de ajudar.
Outras vezes, sim, podemos ajudá-los naquilo que for realmente crucial. E há muitos pais que gostariam de ver os seus filhos convertidos, tementes a Deus, compreendendo o Evangelho. E o sonho desse homem, Simeão, depois um pouco mais à frente vai falar de Ana também, que era uma pessoa idosa. Os idosos são muito importantes na vida da igreja. É uma pena que em algumas igrejas, principalmente na Europa, um dos nossos membros esteve lá estudando na Escócia, falou que ia na igreja alguns cabelos brancos mais, porque dá pena dos jovens, dos adolescentes. E eu tenho muita pena dos dias que eles estão vivendo, da sobrecarga que está sobre eles, das exigências, das tentações, das provações, e a ilusão que esse mundo causa na vida dos jovens. E muitos estão vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, porque querem uma realização imediata e acabam tendo sérios problemas durante a sua vida. Então, esse Simeão, assim como Ana também, um pouco mais à frente aqui, ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel, o consolo de Israel. Quem era o consolo de Israel para ele? Era o Cristo. Então, onde ele sabia disso? Nós sabemos que o livro do profeta Daniel deixa bem claro a época em que Cristo viria. Não precisamente o dia, mas a época dos dias de Cristo, nas 70 semanas lá do livro do profeta Daniel. Então, ele tinha essa profecia que foi revelado a ele pelo Espírito Santo, que ele não morreria sem que ele visse o Cristo. E ele esperava a consolação de Israel. Cristo é o autor do nosso consolo, é Ele realmente que enche os nossos corações, E ele vai ao templo então, movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. E muitas pessoas acham que o templo não é importante. Na verdade, a igreja não é os vidros que estão aqui, as paredes, nada disso. A igreja somos nós. Mas o templo é um local onde nos reunimos. Ele tem a sua importância, poderia ser aqui, poderia ser mais luxuoso, poderia ser uma coisa muito simples, não importa. Só me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E lá na Escócia, então, parece que só as cabeças brancas que estavam frequentando. E é tão bom a gente ver os jovens na igreja, as crianças. E nós vamos tratar bem os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, fazer com que eles sintam bem. Essa igreja teve uma visão, porque eu creio que um dos melhores espaços dessa igreja é dedicado para as nossas crianças. Eu espero que eles, infelizmente, não estão podendo usar agora, mas possam utilizar, o berçário, as classes, que tem o material, aprendem música, tem essa grande oportunidade. A pessoa que aprende música é uma bênção, até para relacionar-se, para se expressar, fica aí um desafio também. Então, ele foi ao templo. Interessante que Jesus ia ao templo. Primeiro ele foi levado, quando pequeno, foi levado pelos pais. As crianças não vêm sozinhas, elas precisam dos pais. Depois, um dia, os pais não estavam no templo, ele estava lá sozinho. A mãe tentou passar uma repreensão nele, delicadamente, porque Maria devia ser um doce de mulher. Ele disse, meu filho, nós estávamos preocupados, a tua procura. Você desapareceu, nós estávamos preocupados. E ele também, com clareza, mas de uma forma muito polida, disse, vocês não sabiam que me competia estar na casa de meu pai? Com 12 anos. Hoje eu falei porque as crianças devem fazer profissão de fé antes de ir para a faculdade, porque naturalmente vão ter contatos, visões, não que a profissão de fé vai assegurar, mas que eles estejam preparados para tomar essa decisão. Mas eu creio que é melhor fazer até antes, eu estive pensando hoje, porque com 12 anos hoje, as crianças hoje são diferentes já, com muito menos. Nós vemos crianças envolvidas em crimes, dependentes dependentes químicos, filhos desrespeitando pais,
E nós precisamos de autoridade. Os pais têm que ser, não autoridade, mas tem que ser uma autoridade, saber dizer sim, saber dizer não. Não é espancar os seus filhos, nada disso. Né? A gente vê que muitos filhos estão se voltando contra seus pais, agredindo seus pais, agredindo os professores. Né? E Jesus, então, ele foi levado ao templo. Depois, com 12 anos, ele estava lá sozinho no templo. Quando adulto, ele foi ao templo e ficou escandalizado de ver os vendilhões do templo. Eu creio que se as pessoas lessem a Bíblia e procurassem a orientação do Espírito Santo, eles não seguiriam alguns movimentos. Não estou falando das pessoas que estão lá, porque elas estão sofrendo, estão buscando alguns movimentos que exploram e que deturpam a palavra de Deus, que prometem coisas que Deus não prometeu. E Jesus foi lá e viu que o interesse prevalecente naquela religiosidade era dinheiro. Não é? Jesus observava muito isso. Eu estou terminando o meu tempo aqui, 45 anos de ministério, 25 só nessa igreja, eu não sei quantas pessoas contribuem ou não contribuem. Quem contribui, não contribui, com quanto contribui. Mas Jesus viu. Jesus, ele fez questão de ficar em frente ao gasofilácio. Ficou lá e ele foi vendo as pessoas conforme elas depositavam. Depositava daquilo que sobrava e ele viu aquela viúva, né, que todo mundo fala, essa viúva é doida, né, porque não tinha nem INSS naquele tempo, né, nem pensão. E o que ela tinha, ela depositou. Eu creio que ela não passou fome, porque ela creu em Deus. Os ímpios se escandalizam com isso. Meus irmãos, eu estou agradecido a Deus porque nunca precisei, nesses anos todos, estar falando aqui à frente sobre dinheiro, sobre contribuição. Talvez até seja uma falha minha, né? E nunca faltou nada. Mas não faltou para a igreja, não faltou para os trabalhos da igreja, mas não faltou para os membros. Nós damos graças a Deus que Deus tem abençoado a nossa igreja. Muitos aqui sabem, alguns que viveram aqui. Nós estamos recebendo uma irmã Edna, cujo pai foi presbítero dessa igreja, Aristides. Eram 4 presbíteros. Era Aristides, Zezinho Alvarez, João Rossetti e Sabino. Né? Era um tempo de pouca gente, mas de gente fiel, de pessoas fiéis. Alguns descendentes estão aqui. E me alegrei depois de tantos anos, ver nossa irmã Edna, agora filha do presbítero Aristides, estar congregando conosco. E congregando não, se tornou membro da igreja. Ela foi secretária de uma igreja agora há muito tempo lá em Rio Claro. E então, meus irmãos, é preciso, Deus supre todas as coisas, e Jesus ficou escandalizado ao ver como as pessoas estavam tratando aquilo, porque era um negócio. Nós não contribuímos para ser abençoado, para ser curado, nós já somos abençoados, nós já recebemos a bênção. Nós contribuímos para a manutenção do trabalho, para a expansão do trabalho. Podemos agora ajudar um pouco o trabalho missionário, né? E pode-se fazer muito mais ainda nesse sentido. Mas então, o que acontece é que Jesus ia ao templo. É importante ir ao templo, é importante congregar. Nós sentimos isso nesse tempo, né? Eu creio que a igreja vai recuperar, mas o templo é um lugar onde nos reunimos. E o Espírito Santo tocou no coração de Simeão e de Ana, eles foram lá para o templo e tiveram um encontro com Cristo. Por que nós vamos ao templo? Qual a nossa motivação? Foi lá o lugar apropriado, onde Cristo esteve e eles estiveram lá. E o que aconteceu nesse texto? Simeão, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, despede em paz o teu filho. Tomou a criança nos braços. Como é gostoso segurar uma criança nos braços. Hoje eu tive o privilégio, né, de segurar uma criança no braço, bem pertinho do coração. E foi isso que Simeão fez com aquela criança. Ele teve o privilégio de trazer Jesus bem pertinho do seu coração e falar, agora eu posso morrer em paz. Que esse é um privilégio que reis desejaram ver, profetas desejaram e não conseguiram. E Simeão teve isso por quê? Com certeza era um homem que estava ali no templo, piedoso, justo, temente, cheio do Espírito Santo.
Então ele faz essa oração, essa prece maravilhosa. Despede em paz o teu servo. O que é despedir em paz? Despedir é morrer, cessar as funções vitais, respiratórias, circulatórias, cerebral. Agora meu organismo pode parar. Por quê? Mas não é um prejuízo? Ele ia partir, então não seria um prejuízo, porque Paulo usa a expressão dizendo assim: eu prefiro partir, partir é morrer, eu prefiro partir, morrer e estar com Cristo, porque para nós partir é estar com Cristo. Paulo só sentia que precisava ficar um pouco mais, porque ele tinha ainda muitas responsabilidades das quais deveria se desincumbir. Nós temos deveres nessa vida, deveres para com a nossa família, deveres para com a igreja, deveres para com a sociedade. E Paulo falou: não, mas eu já estou preparado. E isso será incomparavelmente melhor. E por que Simeão poderia morrer? Porque ele não ia olhar a morte com terror. Porque ele viu com seus olhos físicos aquilo que hoje nós estamos olhando pela fé. Nós estamos olhando e temos certeza desse firme fundamento de Cristo nas nossas vidas. Mas Simeão, ele viu e falou: não, agora eu estou realizado. Meus irmãos, nada vai realizar a pessoa que não tem um encontro com Cristo. Eu fico com pena, como disse, dos jovens, porque eles sonham. Filho pródigo, cansado daquela vida, falou: disciplina, será que é necessário isso? E meus colegas, a vida lá fora. Até que um dia ele parte o coração do pai. O pai não foi atrás dele, e eu creio que fez corretamente. Porque muitas pessoas têm que se quebrar para aprender, senão não vai aprender. Nós não gostaríamos que fosse assim. Nós queremos poupar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos adolescentes, a nossa juventude, mas a rebeldia, o pecado, que não é do seu filho, é de todos, a natureza humana. Se o Espírito Santo não trabalhar e a pessoa não se arrepender, não tiver uma experiência, e vai. E nós não podemos intervir antes que Deus realize uma obra na pessoa. Quando o pai deve dizer ao filho: meu filho, você vai assim. Agora, quando você voltar, eu estarei aqui. Aqui é a sua casa, eu estou de braços abertos, então você é bem-vindo. Eu sempre estarei aqui, eu sempre te amarei, sempre estarei aqui, eu não posso te segurar. O pai deu a parte da herança, e porque tem um jeito que não segura mais, começa a fazer algumas coisas escondidas e depois não faz mais. Sexta-feira eu vou ter uma palestra com os jovens, e eu espero num futuro ainda ter alguns contatos com a igreja, com os jovens, mas no meu ministério efetivo é agora, então eu tenho que aproveitar esses momentos, porque a igreja precisa de criança, a igreja precisa de jovens. É muito triste uma igreja sem crianças, sem jovens. E aqueles que estão abraçados a Cristo, então eles enfrentam essa situação. A maior tragédia que pode existir é uma pessoa viver sem Cristo. Era uma oração plena de satisfação do grande sonho da sua vida. Ele louvou a Deus, e louvou no sentido da salvação, disse: porque os meus olhos viram a tua salvação, e louvou também no sentido da soberania, luz para a revelação aos gentios, e diz: a qual preparasse diante de todos os povos. Era algo de antemão, algo que Deus havia preparado, não só a salvação que ele viu, mas essa salvação que foi preparada, e que seria uma luz para as gentes, para os povos, para os gentios. E seria, na verdade, esse menino teria um lugar de destaque. Quando a gente vê uma criança, a gente fica pensando: o que vai ser essa criança? O que está reservado para essa criança? E Simeão, aqui no caso, ele disse que ele viu salvação,
e ele viu que o menino seria destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel e para ser alvo de contradição. Jesus é alvo de contradição até hoje, sempre foi e sempre o será. Aqueles que são indiferentes, aqueles que têm dúvidas, né? Aqueles que são adversários, opositores. Jesus enfrentou toda a sorte de contradição, mas também aqueles que o amaram profundamente, que se tornaram seus discípulos, que o seguiram. E diz que ele seria para levantamento de muitos e está tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Na verdade, é isso mesmo que acontece. Tudo é em relação a Cristo. Quando a pessoa tem Cristo, ele se levanta. Ele encontra o sentido da vida. Ele tem esperança. Ele não fica essa loucura correndo de cá para lá, atrás de pregadores, atrás de... Ele encontrou a Cristo, de religiões. Ele encontrou a pérola de brilho, o tesouro. Ele encontrou aquilo que satisfaz. Então, ele vai ser para levantamento de muitos. As pessoas são felizes, bem-aventurados, aqueles que tiveram uma experiência real com Cristo. Mas também para ruínas de muitos. Para os opositores, para aqueles indiferentes. A pessoa pode até estar na igreja, mas ser uma pessoa indiferente. Há pessoas que dizem assim, não, onde fala de Deus, para mim está bom. Eu gosto de todas as coisas e está tudo bem, né? Não, Cristo é realmente a pedra de toque nesse sentido. E Maria ali estava também quando aconteceu esse encontro de Simeão com Jesus. Eu sempre tive cuidado ao longo desse todo o meu ministério, tomar muito cuidado quando se fala em Maria, mãe de Jesus. Pelo seguinte, aliás, nós não devemos usar o nosso púlpito para falar mal de ninguém, de igreja de ninguém, de religião de ninguém, devemos falar de Cristo. Porque com certas pessoas que nós vamos falar sobre Maria, e há pessoas que são, às vezes, não estão preparadas ou não têm a educação necessária, eles não entendem que se eles não souberem falar do assunto, eles estão ofendendo, porque para muitos Maria é como se fosse a sua própria mãe. É como se ofendesse minha própria mãe, eles vêm falar de Maria. E muitos deles também não entendem que nós não prestamos culto a nenhuma criatura, somente ao Criador. Então, eu creio que há um desconhecimento da parte de muitos de que nós não podemos prestar culto a nenhuma criatura, pela nossa consciência. E que nós devemos tomar o cuidado com eles quando falam de Maria, porque eles têm uma compreensão diferente. E para eles, se nós quebrarmos aí no início, já acabou o diálogo. E o assunto principal aqui nesse texto é a pessoa de Jesus. Porque Simeão falou, olha, ele é o alvo de contradição. Ele vai servir para a ruína de muitos e vai servir para levantamento de muitos em Israel. E mostrou a Maria o seguinte, a profecia, falou, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Falou, vai ser como uma espada cortante, penetrante, uma dor profunda. E é por isso que nós temos que respeitar as pessoas que não têm um conhecimento da forma que nós temos ainda. Nós não precisamos concordar, mas nós precisamos pedir que Deus os ilumine. Eu sempre tive uma vontade, coloquei em prática isso, não fui muito afeito a debate. Você quer conversar comigo sobre quaisquer assuntos? Você pode expor, eu vou ouvir, e depois você vai me dar tempo, eu vou expor e você vai ouvir. Mas só o Espírito Santo que convence. Ninguém mais convence ninguém. Nós temos que saber que nós temos que dar o nosso testemunho, mas o nosso testemunho não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida naqueles que se salvam, e cheiro de morte para a morte naqueles que se perdem. Então, aqui o alvo não era, o centro não era Maria, era Jesus. Ele vai ser alvo de contradição. Ele pegou aquele menino no colo, é Jesus. Os magos também, quando foram, encontraram Maria, José, eles adoraram o menino, prestaram a Jesus.
Então nós temos esse entendimento que em matéria de culto, a nossa adoração é unicamente a Jesus, a Deus. Jesus é Deus, não é? Ao Deus Trino. Mas nós respeitamos a Maria, a dor que ela sofreu ali junto à cruz. Maria é bem-aventurada entre as mulheres, ela é a mãe do nosso Salvador, ela merece o nosso respeito, merece a nossa reverência. Nós não lhe damos culto porque, em matéria de culto, só o Senhor teu Deus adorarás. Mas nós a respeitamos profundamente. E eu gostaria que nenhum púlpito presbiteriano, se houvesse alguém que fosse indelicado ou grosseiro em matéria doutrinária. Mesmo porque quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que pregar a verdade e pregar a verdade com amor, né? Com amor e na dependência do Espírito Santo. O texto que nos vem também à mente nesse instante é um texto do Antigo Testamento, diz assim: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Santuário para nós, tá? Mas pedra de tropeço e laço para muitos. Por quê? Olha, Maria, essa espada vai transpassar no seu coração para que manifeste os pensamentos de muitos corações. É essa manifestação. As pessoas vão ser julgadas pelos pensamentos do seu coração. Eles não sabem quem é Jesus, isso é fundamental. Jesus falou para Pedro: Pedro, quem diz os homens que eu sou? O que eles estão falando aí? Pô, mas eu quero saber o que vocês, que estão comigo, quem eu sou. Nós temos que ter uma ideia perfeita de quem é Cristo. E no Natal, meus irmãos, é um tempo de piedade para poucos. Mas as pessoas estão pensando realmente, olha, conforme o horário que é o culto, eu creio que muitos nem compareceriam, como já isso é quase que uma coisa histórica, né? Eu fui pastor de uma igreja há 8 anos, mas era uma coisa interessante, no Natal e Ano Novo não cabiam as pessoas na igreja, né? Muita gente, né, vinha. E eu creio que não deve ser só nessa época. Mas nós devemos realmente, nessa época, mais que nunca, dar o nosso testemunho de louvor, de adoração, de conhecimento doutrinário, de apreciar a Jesus. Eu não estou aqui para falar de mim, estou para falar de Jesus. Pedro, quando no dia de Pentecoste, ele não falou dele, ele não falou: estou sentindo um arrepio, porque eu estou emocionado, porque o Espírito... Ele falou: não, vocês mataram o Cristo, o autor da vida, vocês têm que se arrepender. É a pessoa que nós temos que falar, é a pessoa que nós temos que honrar. E eu fico pensando na felicidade desse homem idoso, chamado Simeão, o segredo que ele trazia consigo. Ele não sabia o dia, mas ele estava aguardando. Ele tinha certeza que Deus prometeu para ele que ele não morreria sem ver o Cristo. Mas eu creio que também podemos pensar agora que muitas pessoas têm que pensar isso também. Nós temos tido notícias de algumas pessoas jovens, relativamente jovens, né, que têm partido inesperadamente, pessoas que estavam hospitalizadas: eu estou com medo, e acabaram morrendo, né? Nós não devemos seguir por medo. O poeta diz: ainda que não houvesse céu, eu te amara, e ainda que não houvesse inferno, eu temeria. Mas se a pessoa partir desse mundo sem ter um encontro com Cristo, ele perdeu tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se é que é possível? Ter os lauréis, as graduações, ir aos píncaros da glória nesse mundo, como Satanás diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Se ele perder realmente a salvação. Então ele trouxe Jesus junto do seu coração e falou: agora eu posso morrer. Nós não podemos fazer isso fisicamente, mas nós sentimos que podemos estar abraçados com Cristo. Um dia vamos ser abraçados por Ele e dizer: Senhor, para mim o viver é Cristo viver, e o morrer é lucro. Não há nenhuma perda para a pessoa que morre em Cristo. Meus irmãos, que esse perfil traçado aqui, né, de Simeão, homem justo, piedoso, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, é um desafio para todos nós.
que a sua oração, dizer, Cristo me satisfaz, eu já tive um encontro com Cristo. Não da mesma forma que ele, mas de uma forma real, eu tive um encontro com Cristo. E tem que trabalhar para que a criança que foi batizada hoje tenha esse encontro com Cristo, para que possa professar a sua fé, para que os nossos adolescentes, para que os nossos jovens. É muito importante ser professor de escola dominical. Não é transmitir só conhecimento. Conhecimento é importante, mas é conduzir a pessoa a uma decisão por Cristo. E essa profecia para os pais, eu digo que ser pai e ser mãe, por melhor que seja, sempre traz preocupações, tristezas, alegrias, é um misto, né? E mesmo por isso nós respeitamos a mãe de Jesus, se Deus a escolheu porque era uma jovem piedosa. E esse é um desafio também para os jovens, piedade. E por isso então nós a respeitamos e pregamos a Cristo, que é a pedra de toque. Vai ser manifestados os pensamentos em relação a Ele. Se nós o amamos, se nós o seguimos, se nós o servimos, se nós nos identificamos com Ele, como foi o nosso último Natal e como será esse próximo Natal. Eu nunca fui contra árvore de Natal, festividade. Creio que Deus não ficaria triste conosco quando Ele nos vê mais sensíveis, alegres, de uma convivência saudável. Aliás, fomos ovelhas aqui, tantos de nós, né? Do reverendo Davi Azevedo, que era o primeiro todo ano a cortar uma árvore de Natal. Mas ele pregava, falava sobre a natureza, sobre Cristo, cantava, né? E ele transmitiu alegria. Essa música que nós temos hoje, eu creio que devemos muito à vida desse pastor que passou por aqui, reverendo Davi Azevedo, que faleceu com 96 anos, né? Eu me lembro, o seu caixão estava aqui, e entrou um homem que eu desconhecia, ele olhou, um homem estranho, e falou assim, esse homem foi um santo. E eu fiquei contente, fiquei honrado, né, de ter convivido com ele. E eu acompanhei esse homem até a porta porque eu não sou curioso, eu até não gosto muito de gente curiosa, né, de gente que fala muito, que cuida muito da vida dos outros. A gente tem que cuidar da nossa vida, né? Coisas boas sim, para nos alegrar, mas outras coisas não tem, a gente perde muito tempo com a vida dos outros. Mas era um dono de um supermercado aqui da cidade, talvez fosse o lugar que ele comprava. Mas ele deixou ali o seu testemunho, o quê? De piedade, de homem crente, né? De homem de comunicação, como ele era, e deixou aqui na alma de muitas mensagens que povoaram a nossa adolescência, que nós ouvimos, né? Eu estou vendo aqui muitos que eram desse tempo, né? E então, meus irmãos, é o grande desafio nesse Natal. Nós estamos falando das pessoas em si, os Reis Magos, Simeão, mas tudo convergindo para a pessoa de Cristo. Ele é a pedra que levanta muitos, mas também que vai ser para a ruína de muitos, porque quem não tiver Cristo não tem nada. Pode comemorar o Natal, mas de uma forma vazia e para ainda um ajuizamento maior, né? Por causa dessa falta de consciência. Que o Espírito Santo de Deus, que esteve naqueles homens piedosos, né, em Ananias, naqueles companheiros do diácono Estevão, que esteve sobre Simeão, sobre Ana, sobre tantos servos de Deus do passado, ele possa também mover as nossas vidas, para que nós tenhamos um Natal verdadeiramente com um profundo significado na vida das nossas famílias, na vida da nossa igreja. Que Deus nos abençoe.